Eu saio da igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus para que Ele venha nos dar a graça, a sabedoria do alto, venha falar, venha nos ensinar. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade na Sua presença maravilhosa, Senhor, onde podemos aprender mais de Ti. Desejamos, Espírito Santo, nos ensina maravilhosamente nesta noite. Nos dê, Senhor, a sabedoria, a inteligência, o discernimento. Manifesta, Senhor, os dons do Teu Espírito Santo. Enquanto nós estudamos a Tua palavra, abre a nossa mente, nos dá a compreensão, Pai, da Tua vontade nas nossas vidas. Nos leva, Senhor, também com esse estudo, meu Deus, a pensar e aplicar na vida daqueles que ouvirão a Tua palavra através da Sua igreja. Nos abençoe, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nossa doutrina, na nossa sede PRRCE, hoje, 8/4/2026, Pastor Vicente Félix. O tema que nós vamos estudar hoje é aspectos da salvação. Crer. O quê, né? Entender esse crer, né? Abrir mais um pouco o entendimento sobre o crer, que o Senhor Jesus nos fala na palavra dele. Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16 e versículo 16, o Senhor Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, irmãos, nessa palavra do Senhor Jesus, que Ele manda ir por todo o mundo, a todas as pessoas e pregar o Evangelho, a palavra-chave aqui para a salvação é crer. Esse crer inclui vários aspectos, que é o que nós vamos comentar hoje, amém? Eu sempre lembro de uma pessoa que veio congregar conosco há muitos anos, que eu fui ensinar para essa pessoa algumas doutrinas, né, de como viver, de como servir a Deus, e foi colocado alguns pontos ali que mexeu com a postura dela, e ela perguntou para mim assim: precisa disso aí que o pastor está ensinando? Precisa mesmo? É obrigado, é necessário? Porque de onde eu vim, isso daí não tinha importância, nunca nem ouvi isso aí, está na Bíblia. Eu fui mostrar as referências, tudo. Ah, está na Bíblia, né? Então tem que ser assim, né? Não é que tem que ser, é a vontade do nosso Senhor. Não, é porque onde eu estava eu aprendi que eu crendo que Jesus é Senhor e Salvador, já estou salvo. É o primeiro passo, né, irmãos? Para abrir uma janela, uma porta muito grande, para nós entender, o aspecto é isso. O que envolve, né, a salvação. Tudo que nós lemos na Bíblia, irmãos, e aprendemos de como viver, não quer dizer que nós seremos salvos pelas obras, tá? Porque para ser salvo pelas obras nós tínhamos que ser perfeitos, e nós não somos, nem alcançaremos a perfeição, mas também nós não podemos relaxar, tá bom? Então o crer inclui muita coisa, irmãos, que nós, enquanto vida tivermos, devemos estar com os ouvidos abertos, o coração aberto, o nosso ser interior aberto, para ouvir tudo aquilo que o Senhor Deus quer nos ensinar. E é isso que nós temos procurado fazer aqui, de uma forma bem simples. Eu poderia trazer aqui muitos significados para os irmãos, mas eu me satisfaço com aquilo que é mais simples, que nós entendemos e aplicamos às nossas vidas. Então vamos lá, na carta aos Romanos, capítulo 8, e versículo 1, está escrito assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa primeira parte aqui, muitos, né, se sentem seguros, né? E realmente quem está em Jesus está seguro. É Jesus que salva, não é religião, não é denominação, não é ninguém, é Jesus, é o Senhor mesmo que salva. Mas hoje nós vamos ver alguns aspectos que envolvem essa salvação. E aqui na carta aos Romanos, nós vemos uma afirmação maravilhosa, que nós cremos que nenhuma condenação para os que estão em Cristo, porque Jesus é nosso Salvador. Mas se os irmãos veem aí comigo na leitura da Bíblia, que é o que está na folha de estudo, diz assim, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Também eu quero que os irmãos coloquem bastante atenção, que enquanto nós estamos dando o estudo, nós estamos interpretando, para você entender. Você também pode levantar a mão e fazer perguntas. O microfone está aberto, é só levantar a mão, tá certo? E você poderá fazer pergunta ou comentário. Fique à vontade, tá?
Então aqui diz que não anda segundo a carne. Esse segundo a carne, que carne é essa? Natureza carnal, caída, né? Quando nós, e na continuação desse versículo aqui, diz que aqueles que andam segundo a carne, né? A inclinação é para a morte. Quem anda segundo o Espírito de Deus, a inclinação é para a vida, vida eterna, né? Vida com Deus, tá? Então aqui, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós já vemos aqui um aspecto da salvação. Qual é o aspecto aqui? Que mesmo confesso em Jesus, mesmo nós reconhecendo Jesus como Senhor, como Salvador, reconhecendo o sacrifício que Ele fez para nos perdoar, para nos salvar, mas o aspecto da salvação aqui, são esses detalhes que nós temos que estar atentos, é que nós não podemos andar segundo a carne, fazendo a obra da carne, né? Mas andar segundo o Espírito, procurando fazer a vontade do Pai Celestial. Amém, meus irmãos? Então são esses aspectos. Esse é um dos aspectos, né? Aquilo que que envolve a nossa salvação em Cristo Jesus. No Evangelho, aliás, no Evangelho não, na primeira carta de João, capítulo 2 e versículo 6, está escrito: aquele que diz que está nele quem? Jesus, também deve andar como ele andou. Então nós temos que, quando estivermos lendo a Bíblia, estudando, nós queremos realmente a salvação, uma vida com Deus, é procurar aprender do Senhor Jesus, as palavras, o ensino, a forma que o Senhor Jesus viveu, e não só Jesus, os apóstolos, olhando para a Bíblia, né? E nós agora iniciamos um estudo, né? Que nós vamos ter aí a experiência, né? O legado de Abraão, Isaac, Jacó, e tem muitos personagens bíblicos que nos deixa grandes lições práticas de como servir a Deus, e sempre que estivermos estudando, olhando para uma vida com Deus, vamos ver como é que essas pessoas viviam. Além da Bíblia, nós temos muito testemunho de muitos servos de Deus que dão testemunho de servo fiel. O microfone está aí? Deixa ali com o Diácono Júnior, que ele vai entregando. O irmão Francisco de Assis quer falar. Diácono Júnior, ajuda aí. Vê como é que está o sinal dele aí. Pastor Vicente, voltando aqui em Romanos 8, 1. Sim. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para nós, andar na carne mentindo. Por exemplo, hoje nós temos uma televisão. Então, passa muitas coisas. Então ali é carne, se assistir programas, televisão que passa programas. Essas coisas assim, eu queria uns exemplos assim, porque anda segundo a carne, segundo o Espírito, né? Aí tem as obras da carne e tem as obras do Espírito. Nesse sentido assim, para ficar mais simples aí a resposta, eu vou dizer assim: quais são as obras da carne? Tá? A Bíblia também diz quais são as obras da carne. Mentira, o irmão falou. Qualquer coisa que a gente sabe que não agrada a Deus, né? Agora, por exemplo, a questão da televisão, da internet. É pecado um crente assistir televisão? É pecado um crente estar nas mídias, na YouTube, tudo isso aí? Não, o pecado não é estar nas mídias. O pecado é o que você está usando das mídias. É o que você está recebendo das mídias. Tá? É isso. Porque o que vai constituir o pecado é aquilo que nós pensamos, sentimos, falamos e praticamos. A prática, por exemplo, da mentira, do engano, do erro, né, da falsidade, de coisas indecentes, imorais. Então, tudo aquilo que é da carne mesmo. Então, está na televisão, está na internet, tem essas coisas aí, tem no contato nosso com as pessoas também, nós ouvimos coisas, nós vemos coisas também na nossa convivência, no trabalho, na escola, com as pessoas que não temem a Deus. Então, andar no Espírito procurando praticar aquilo que o Senhor manda, tá? Então,
assistir televisão, a televisão em si, o aparelho, o equipamento, ele não é em si um pecado, ele é um instrumento que você pode usar e pecar, e você pode usar e não pecar, né? Para estudo, para aprender coisas boas, para ver coisas boas, tá certo? Eu tô já há alguns dias vendo, por exemplo, no Netflix, um documentário de uma religião, mas uma religião que não tem muito de religioso, de Deus não. Mas por que eu estou assistindo? Porque isso causou um impacto enorme lá no ano de 1985, nos Estados Unidos, mexeu com o mundo todo essa religião. E aí eu vejo, primeiro, para que ver isso? Por que eu vejo isso? Para saber como aquilo aconteceu, as crenças que estão ali, como que as pessoas se saíram de muitas situações ali, né? Como é que... Então, a gente aprende também com essas coisas, a gente aprende com erros e acertos, tá? Inclusive na Bíblia tem coisas, né, personagens bíblicos que cometeram erros, né, que mataram, que se prostituíram, que traíram, o caso de Davi, né? E a gente tem essas coisas lá porque Deus quer mostrar a falha, o pecado do ser humano. Para quê? Para nós pecar? Claro que não, né? Mas para nós não fazer as mesmas coisas, tá certo? Então, o que nós não podemos, irmão Francisco, igreja, é deixar que o que está nas mídias, na televisão, na nossa convivência com pessoas, deixar que aquilo que é da carne, que aquilo que é do mal, entre nós, esteja em nós, né, nos leve a fazer o mesmo de errado. Amém, irmão Francisco? Amém. É porque no início da minha fé, eu tive um problema assim, por exemplo, televisão, né? O pastor lá no meu congregava, ele falou sobre a televisão, e lá em casa eu não comprei a televisão. Sim. E as crianças eram pequenininhas. O que acontecia? Foram para a casa dos outros assistir televisão, né? E aí terminei comprando a televisão. Então hoje a tecnologia é difícil, né? Porque hoje a tecnologia faz com que a pessoa fique na carne, tá entendendo, pastor? Eu queria saber assim, tem que ter muito cuidado, né? Aí eu fui comprar essa televisão, e hoje ela não está lá em casa, eu creio que tem congregação que prega contra a televisão, mas já tem a televisão nas casas, né? É porque é assim, ó, nós estamos inseridos num mundo hoje que essas coisas, elas têm o mal, mas elas têm o bem também. Esse ministério, nossa igreja, quando eu disser nossa, é que o Senhor nos confiou esse ministério. Era proibido o uso de televisão. Se um crente tivesse uma televisão, ele era disciplinado, tá? Era nesse ministério. Mas o que foi que aconteceu? Chegou um tempo que a maioria dos irmãos tinham e não estavam sendo disciplinados, certo? E os que não tinham iam assistir na casa do vizinho. Então, fica uma coisa que não dá para controlar, certo? E aplicar uma disciplina, né? Porque não quer dizer que um crente está dentro de uma televisão, e só o fato dele estar dentro da televisão é pecado. Não, não é pecado. O pecado é o que você tira dali para a sua vida. Isso é que é pecado mesmo. Agora, aí alguém pode dizer assim, está vendo aí, ó? Aí às vezes quer comparar com outras doutrinas que é ensinado na igreja. Não, peraí, irmão. O que é imoral, o que é indecente, o que é mentira, é engano, é erro, é prostituição, é coisa errada, isso daí, sensualidade, isso daí, a Bíblia condena e nós não abriremos mão disso daí, tá certo? Nem para a nossa vida, vamos relaxar, e nem com relação à postura dos servos de Deus, né, de viver de qualquer maneira e ter uma vida normal, pregando, ensinando, louvando. Não dá certo, tá bom? Agora vamos lá. A questão da televisão, tá? Eu quero colocar um ponto aqui. E eu não esqueço disso. Quando a gente não usava televisão, a gente buscava mais a Deus, amém, irmãos? Jesus batizava mais com o Espírito Santo. O povo era mais crente, irmão. Porque essas coisas, se não souber usar, mata qualquer cristão, irmão.
Muitos cristãos estão mortos espiritualmente porque vivem a maior parte do tempo na internet e o fato de estar na internet, só dizer estar na internet, não caracteriza um pecado, mas tem alguns aspectos aí. Por exemplo, não lê mais Bíblia, não ora, não tem mais tempo. Alguns não têm tempo nem para comer, eles comem com o celular do lado, vai para o banheiro fazer uma necessidade com o celular do lado, às vezes cai dentro do vaso o celular. Ele não tem mais, ele não vive mais, algumas pessoas. E já se tornou um vício, uma doença, está tendo tratamento, porque tem pessoas que não conseguem mais viver 1 minuto sem um celular, tá? Sem internet. Então, o que nós temos que lutar realmente é contra o pecado, porque contra o uso de mídias e equipamento é impossível no mundo que nós vivemos hoje. Isso daí não tem condição, tá certo? Agora, cada um tem que saber aquilo que é proveitoso, que agrada a Deus, tá bom? Então é isso. Amém? Tá bom? Amém. Irmão Francisco. Mas é bom falar essas coisas sim, tá? Porque às vezes fica a dúvida, né? Mas vamos lá. A salvação na teologia cristã. Como é que é definida? De uma forma simples, tudo simples aqui. A libertação do ser humano do pecado e de suas consequências realizadas por Deus através de Jesus Cristo. Então, o princípio da vida de um salvo, primeiro, é ser liberto do pecado, do poder do pecado. A pessoa que serve a Deus e tem uns que não quer se libertar, quer viver da vida do jeito que quer viver, crê em Deus, reconhece Jesus, tudo, mas ele adota um sistema de vida diferente de muitas exigências do Senhor, daquilo que o Senhor pede, né? Comportamento, linguagem, usos e tudo mais. Então, em algumas coisas a pessoa não é liberta ainda, e ela tem que lutar para se libertar daquilo que sabe que não agrada a Deus. Ah, mas Deus é amor, misericórdia, sim, mas o amor e a justiça, o amor de Deus e a justiça de Deus, irmão, não se separa. Não vamos confiar na misericórdia de Deus, irmão, para viver fazendo a obra da carne, porque não vai dar certo. A gente tem que confiar na misericórdia de Deus, quando nós pecamos, porque nós somos seres humanos. Onde é que está a misericórdia do Senhor? É quando nós pecamos, nos arrependemos de coração, colocamos nossa vida diante do Senhor, pedimos perdão, e o Senhor vê que nós não queremos viver naquela prática, naquela forma de vida, né? E é isso que salva. Agora, a pessoa decide viver certas formas de vida, tá, que não agrada a Deus, como uma coisa normal. Infelizmente, irmãos, isso daí a Bíblia, Jesus mesmo disse que é o caminho largo, que muitos entram por ele e se perdem. Aí Jesus fala do caminho estreito, que poucos entram e se salvam. Caminho largo é fazer o que quer, confiando na misericórdia de Deus. Isso daí é um risco muito grande. Caminho estreito fala de disciplina. Disciplina aqui não é tirada cedo, uma oportunidade. Disciplina aqui é uma vida regrada, procurando agradar a Deus, tá bom? Missionário Zé Raimundo pode falar. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. É sobre a salvação na teologia cristã. Porque eu sempre ouço dentro de algumas igrejas, que não é a nossa aqui, que a teologia distancia os irmãos de Deus. E aqui, pelo que eu estou vendo, ele ajuda você a conhecer o pecado do ser humano. Eu queria saber melhor. Muito bom. Primeiro, o que é teologia? Repita comigo: o estudo de Deus. Ninguém pode ser contra a teologia, porque está estudando Deus. Agora, depois, a teologia, ela é divina ou é humana? É humana. Por que é humana? Porque é o ser humano estudando Deus. Se esse ser humano que está na teologia, que é um estudo mais aprofundado, é um estudo mais científico, científico é as doutrinas, os fundamentos da fé, tudo ali contextualizado na Bíblia. Se esse
estudante de teologia, ou esse ensinador teológico, ele teme a Deus, então essa teologia terá grande proveito para a vida dele. Agora, se a teologia, a tendência é puramente humana, só entender e compreender as letras e selecionar aquilo que agrada às pessoas, essa teologia afasta de Deus. Qual é a teologia que aproxima de Deus? É onde há temor do Senhor. Lá em Eclesiastes diz: de tudo quanto o homem lê, ouvir, aprender, o resultado final tem que ser o quê? Temer a Deus. Então, muitos teólogos, não são poucos, desviam o povo de Deus com ensinamentos contra as Escrituras. Mas como é que pode? A pessoa está estudando Deus e é contra a Escritura. Ele é contra, não porque ele não tem aquilo como verdade, mas porque não agrada às pessoas e ele quer popularidade. Ele quer gente. Ele quer lã de ovelha, ele quer ganhar em cima daquilo. Um dos cursos hoje mais procurados é de teologia, porque a pessoa estuda, se aprofunda no conhecimento e estabelece uma relação com o povo muito humana e pessoal. A prioridade não é a vontade de Deus. Agora, tem também muitos teólogos tementes a Deus que ensinam o homem a viver em Deus, para Deus. E tem muitos. Mas o que é que acontece? Aquele que já tem uma tendência para o erro, ele vai procurar alguém que concorde com o erro dele. E vai ter teólogo, estudioso, está na internet, que vai dizer que o que a Bíblia diz que é condenação, ele vai dizer que não, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que você não precisa se preocupar. Mentira, engano. O que o Senhor Deus nos pedir, irmão, vai pesar na nossa salvação. Amém? Claro que o juiz é de Deus. Deus vai saber se a pessoa não está obedecendo por fraqueza, porque tem dificuldade de compreensão, tem problemas, às vezes, que envolve a mente, que envolve vícios, que envolve a parte biológica. É uma complexidade que Deus é quem vai julgar realmente se a pessoa não está procurando viver porque é fraco, e aí precisa da nossa ajuda, de oração, de estar ali junto, incentivar. E aquele que é rebelde, aquele que usa de engano, inclusive a palavra do Senhor diz que os que usam de engano não permanecerá na congregação dos santos. Aí você diz, mas a igreja está cheia de gente que usa de engano. Sim, mas essa congregação é a que vai para o céu, amém, irmão? Não quer dizer que todo mundo está na igreja e vai se salvar, não. Então, olha só, teologia é de Deus? É. Primeiro ponto, porque estuda Deus. Agora, quando na prática do estudo, ela é divina ou ela é humana? Ela é humana, é o ser humano estudando Deus. A teologia, ela leva a pessoa a Deus, a ter uma vida melhor com Deus? Sim, quando tem o temor de Deus. Quando não tem, desvia, irmãos. O que tem de doutores aí na palavra, desviando o povo de Deus, irmãos. Tá? Eu cheguei na casa de uma irmã que congregou conosco muitos anos, e ela foi e perguntou lá para uma amiga dela lá, como era que estava determinada a irmã. E a irmã ainda estava lá se guardando no Senhor, esperando no Senhor sobre a vida conjugal dela. Aí ela disse assim, essa irmã não conhece Bíblia. Ora, não conhece. Está certinha, irmãos. Está certinha. Por quê? Porque o outro ministério, o outro pastor que ela está servindo, está dizendo que o homem pode casar toda hora que ele quiser. E não é bem assim, né, irmão? Então, olha bem, essas coisas, irmão, é perigoso. Tá? Então, a pergunta do Zé Raimundo é, a teologia afasta o homem de Deus ou aproxima o homem de Deus? Se houver temor em quem ensina e quem aprende, aproxima, aprofunda mais em Deus. Se não há temor, é pior. Jesus disse, ó, se a luz, que é entendimento, que há em vocês são trevas, quão terríveis trevas. Irmão, quando uma pessoa é convencida de um erro, para você mudar é muito difícil, irmão. Porque já está convencida, a mente está cauterizada. Muito boa a pergunta do irmão Zé Raimundo, que esclarece muita coisa. Sim, e quem lê Bíblia também, porque eu conheço um casal que já congregou com nós, e que o esposo, quando a mulher estava lendo muito a Bíblia, ele chegava na igreja murmurando, dizendo que as coisas iam piorar. Quer dizer, é questão de ideologia de cada um, porque estudando a teologia podemos se aproximar de Deus. Isso. E essa mãe de família, quando
estudava a Bíblia, criava problema entre a família. Quer dizer, é questão de ideologia, né? Agora sim, estudar a Bíblia. Tem uma igreja aí, que eu não vou citar o nome, que diz que, olha, se você estudar a Bíblia, você vai ficar louco. Só os sacerdotes lá que podem estudar, tá? E se diz cristã evangélica, mas não é cristã, não considera essa igreja cristã. O Senhor Jesus, aí nós temos que ir para a Bíblia para combater essas heresias. Isso é heresia, é herético, não é conforme a ortodoxia, a verdade. Jesus disse: examinar, investigar, estudar, se aprofundar. Examinai as Escrituras, porque eu estou lá, vocês vão me achar lá. Quando Jesus ressuscitou, que ele apareceu aos discípulos, ele foi falar que tudo que tinha que acontecer, tudo que aconteceu com ele tinha que acontecer e já estava escrito, né? Na lei, nos profetas, nos salmos, estava escrito. Então, como é que nós vamos conhecer Deus sem ler o manual? Teve um amigo meu que certa vez disse assim: mas você, tudo é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Por que né? Na nossa igreja a gente nem usa Bíblia, né? Que na igreja católica. Aí ele era um excelente técnico em informática, né? E eu disse para ele: me diga uma coisa, quando você vai fazer seus trabalhos aí de tecnologia, você estuda os manuais? Claro, tem que estudar. Eu digo: pois a Bíblia é o manual da vida. Como é que você quer agradar a Deus se você não conhece o dono da vida que está aqui na Bíblia? Eu não tinha pensado nisso ainda. Pronto, agora começa a ler a Bíblia. Então é o seguinte, irmão, é impossível a gente conhecer uma pessoa sem ter contato com ela. E nós temos duas formas de ter contato com Deus: é Bíblia e oração. E as duas coisas têm que caminhar juntas. Amém? Então, quem fala essas coisas é porque às vezes ainda não tem entendimento. A gente vai ter que ler a Bíblia, às vezes para ele ver, né, para a pessoa ver, tá bom? Porque às vezes é falta de entendimento também, tá certo? Vamos lá. Amém, missionários? Vamos avante aqui. Então, a libertação do ser humano, a teologia, que é o estudo de Deus correto, bíblico, ela define assim: a libertação do ser humano do pecado, que a teologia cristã, ela tem esse fundamento, de uma forma geral: a libertação do ser humano do pecado e de suas consequências, né? Realizada por Deus através de Jesus Cristo. Então, o homem só se liberta mesmo por obra do Espírito Santo, né? Na pessoa de Cristo. Por mais esforço que ele faça, se ele não buscar Deus, ele não consegue. Um processo amplo, né? Um processo amplo que envolve aspectos teológicos, né? Então, a salvação envolve estudo, que é a teologia, experiências, né? Vida, né? Tempo com Deus, vai aprendendo, e temporais, né? Em vários momentos da vida, né? Nós passamos por vários ciclos, né? de compreensão, de entendimento, né? Abrange o ser humano na sua totalidade: espírito, alma e corpo. Então a salvação, ela abrange, ou seja, o espírito do homem, e a alma é a parte imaterial, e o corpo, que é a matéria. Tá? Então, às vezes, tem pessoas que chegam ao ponto de dizer que Deus não está preocupado com o corpo, a matéria, porque quando Jesus vier, né, essa matéria vai se desfazer, né? Vai ser um corpo glorificado. Então, para que se preocupar com a matéria? Porque Deus está preocupado. Quando alguns estudiosos ou alguns pregadores dizem que Deus quer o coração, ele está falando do ser interior, tá? Do ser interior. Mas o ser interior reflete no físico. Tá? É impossível. As obras do corpo, do físico, vai comprometer a alma e o espírito. Então, a operação de Deus é assim: Deus se comunica com o homem no espírito do homem, vem para a alma, que é o centro das emoções, externa no corpo. Aí, claro, que na parte da aparência, a pessoa pode estar externando uma santidade, né, e não ser aquilo. Tá? Aí é Deus que vai julgar, não somos nós. Tá bom? Mas, enfim, o corpo, meus irmãos, é a nossa foto da nossa vida. Amém? Então é isso. Vamos lá. Olha o que diz na primeira carta aos Tessalonicenses 5:23. Isso aqui é Bíblia. Então,
Não tem como negar esse comentário aqui, porque é a Bíblia, nós estamos comentando a Bíblia, o que está escrito. Olha o que diz a Bíblia: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O que é esse tudo? E todo o vosso, o quê? Espírito, é o nosso espírito aqui, e alma, a nossa alma, e corpo, a nossa matéria. Tudo tem que estar santificado. Então esse negócio de dizer, mas Deus conhece o meu coração, o meu interior, e viver uma vida fora dos padrões de Deus, não vai dar certo, a conta não vai fechar. Tá? Mas Jesus morreu por mim, como disse um. Quem morreu por mim foi o Senhor, pastor? Foi Jesus. Eu digo, foi Jesus. Agora, se você não se converter, você vai ter uma grande surpresa. Sejam, olha aqui, plenamente. O que é pleno? Total. Plenamente conservados. O que é que significa esse conservado aqui? É se manter ali na vontade do Senhor, irmão. Não é ser crente hoje e amanhã não é ser crente na igreja, na rua, na escola, lá com os outros é outra coisa. Inclusive eu quero que os irmãos, alguns irmãos dessa igreja, irmãs, vigiem quanto às mídias, né? Primeiro para Deus, né? Cuidado com as fotos que você posta lá, tá? Porque aí é vergonhoso certas coisas que a gente vê, tá? Diante de Deus, já teve gente que diz assim, mas eu posto porque eu não sou como outros que ficam escondendo e tal, eu sou isso aí mesmo, tá? Pois tá bom, então você vai ficar sentadinho na igreja. Quer dizer que eu fiquei 30 anos na igreja, agora você como um visitante, você quer viver do seu jeito, não quer seguir os padrões, né? Então, é isso. A Bíblia está pedindo, eu posso fazer, por que eu não faço? Porque eu não quero, então amém. Deus não obriga ninguém, amém? É muito triste isso, irmãos. Isso é uma coisa que me traz um desconforto enorme, ter que falar dessas coisas, tá? Porque nós amamos a todos, independente da vida que ele vive, ele é um ser humano, a pessoa é um ser humano, e nós amamos, tá? Aí ter que tomar, às vezes, certas decisões, irmãos, que entristecem os irmãos, mas eu quero dizer que quando eu tenho que tomar uma decisão com um irmão, com uma irmã sobre essas coisas, a maior tristeza sou eu. Eu não faço isso por capricho, é por zelo da palavra. Amém, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Aí ele diz aqui, sejam plenamente conservados, o quê? Irrepreensível. O que é irrepreensível? Que não precisa de uma repreensão, irmãos. O pastor tem que chegar para um irmão, para uma irmã, e está dizendo como é que ele tem que se postar como servo de Deus. Isso é muito desagradável. Com tanto estudo, com tanta palavra. Então, vai ouvindo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja e vai colocando em prática. Amém? Vai olhando o exemplo dos outros irmãos, das outras irmãs, tá? E vai dar certo. Tudo isso, irmão, lembre-se, não é uma coisa desse ministério, desse pastor, não é um capricho meu, é zelo da palavra, irmãos. Deus nos quer um povo zeloso, está escrito, de boas obras, tá bom? Isso daqui são aspectos da salvação, amém? Aí alguém vai e diz para você, isso daí é coisa lá do pastor Vicente, da igreja dele lá, isso não tem nada a ver com Bíblia. Pois vamos ler a Bíblia, se não tem, está lá escrito, né? Se está escrito, é para obedecer. Se não tem força, graça, ora, busca, mas não se entregue à carne. Conservados irrepreensíveis, para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas coisas, irmãos, vai pesar na vida de Cristo. Vai pesar. Se eu não falar isso, eu sou cúmplice. Pastor, uma irmã sabe, pastor, por que o senhor cobra tanto, pede tanto isso daí? Porque está escrito. Sim, mas eu já sei, o povo já sabe. Para que insistir tanto? Porque Deus manda pregar, manda ensinar. Paulo disse, eu estou limpo do sangue de vocês. Tudo que eu recebi do Senhor eu vos ensinei. Aí alguém vem dizer que salvação é só crer e pronto, não precisa fazer mais nada. Isso daí não é a teologia bíblica. Isso é a teologia dos homens que criam Deus para eles mesmos. Bom, vamos lá.
Os principais aspectos que envolvem a salvação são aspecto teológico, posicionais, o que Deus faz. Justificação é o ato judicial de Deus em que ele declara o pecador justo com base no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, perdoando os pecados e imputando a justiça de Cristo ao crente. Então, irmãos, a doutrina da justificação, nós somos justos? Sim. Crente em Jesus, que serve a Deus de todo o coração, ele é justo. Porque ele é perfeito? Não. Porque Jesus, que é perfeito, nos justifica. Aquilo que eu e você realmente não conseguimos fazer, lutamos, oramos, buscamos, e por ser seres humanos, falhamos, tropeçamos em alguma coisa e voltamos e pedimos perdão e vivemos nessa luta, Jesus com certeza vai compensar esta falta nossa, porque ele entende o que é fraqueza. Tá bom? É isso. Então, mas o sentimento que tem que estar em todos nós, confessa em Jesus, é que somos justificados sim. Aqui, o comentarista diz assim, é o ato judicial de Deus. O judicial se refere ao julgamento, é Deus que vai julgar. E ele tem os que recebem seu Filho Jesus como Senhor e Salvador, como justificado. Agora não vamos esquecer que aquilo que eu e você podemos fazer, irmãos, devemos fazer por determinação do Senhor nosso Deus pela Bíblia Sagrada. Vamos lá. Regeneração. Isso são aspectos e doutrina da salvação, tá? Regeneração é o novo nascimento, ou a transformação interna realizada pelo Espírito Santo, concedendo uma nova vida e natureza espiritual ao crente. Evangelho de João 3:3-7. Jesus fala com Nicodemos, e tem essa parte aqui que Jesus diz, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, a salvação tem esse aspecto também de uma nova vida. O velho homem tem que morrer. Isso aqui são coisas, para quem já tem bastante tempo na igreja, quem já tem um tempo de estudo, já entendeu isso daí. Tá? Inclusive, para se batizar, a gente dá essas instruções para a pessoa entender que é um compromisso que ele está assumindo com o Criador, tá certo? Então, isso é a regeneração. Ser regenerado, ser gerado de novo. Nicodemo disse, eu tenho que entrar no ventre de minha mãe, disse para Jesus. Eu tenho que entrar no ventre dela e nascer de novo. Jesus disse, não estou falando do nascimento da carne, estou falando do nascimento do Espírito, para Deus. Tá? Porque todo ser humano, independente dele ser crente ou não, crê em Deus ou não, ele tem um espírito, tem uma alma e tem a matéria. Quando ele não é crente, quando ele não se converte, não se entrega para o Senhor, a obra do Espírito Santo, o espírito dele está morto. Morto em que sentido? Separado de Deus. Deus não pode falar com esse espírito. Esse espírito não ouve Deus. Tá? Isso é uma segunda morte. E o novo nascimento é quando esse espírito ele se encontra com o Espírito de Deus e ele passa realmente para uma nova vida, uma nova transformação, recebe uma nova natureza. Adoção, irmãos, é o ato pelo qual Deus recebe o crente como seu filho legítimo, conferindo os privilégios da filiação divina. Deus só tem um filho, Jesus. Os demais seres humanos se tornam filhos por adoção. Olha o que está no Evangelho de João, aí na sua folha 1:12. Mas a todos, eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. A oportunidade da salvação, Deus oferece a todos, amém? Deus não decide quem vai se salvar, quem decide somos nós, pela obra do Espírito Santo. Aí ele diz aqui, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Aqui é outra parte também que eu acho muito importante. Para uma pessoa ser filho e viver como filho, ele recebe poder de Deus para isso. Tá? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Então,
Isso são as doutrinas e os aspectos que envolvem a salvação. Tá? Então nós já vimos aqui a justificação, a regeneração, a adoção e a redenção. Refere-se ao resgate do ser humano da escravidão do pecado através do pagamento feito pelo sangue de Jesus. Então, quando Jesus morreu lá na cruz, ele morreu por todos, ou para todos. Aí alguém disse assim, uma pessoa falou assim, uma mãe falou para uma filha assim, a mãe que não é crente, disse: para que esse negócio de estar na igreja, de ser tudo isso aí que vocês fazem e o pastor cobrando e chamando e ensinando? Para que? Jesus já morreu, já está todo mundo salvo? Olha o entendimento. Aí, por isso que tem que ir para a Bíblia para entender. Jesus morreu por todos. Isso quer dizer que ele dá oportunidade a todos. Mas ele diz: quem crê e quem não crê, que crês? Aí tem que ir para a Bíblia. O primeiro passo é aceitar Jesus e depois viver como ele viveu. Então, não é tão simples assim, tá? Como alguns querem fazer simples e acaba dando uma liberdade às pessoas, um falso sentimento, uma falsa sensação de salvação, vivendo uma vida descomprometida com as verdades de Deus. Não. Não façamos nunca isso, meus irmãos. 2 aspectos processuais e práticos. A vivência do crente. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, aspectos processuais e práticos. O processo da salvação, que vai processando todo dia na nossa vida, tem a ver com a nossa forma de vida, né? Santificação é um processo contínuo. O contínuo significa todo dia, toda hora. E progressivo. Vai progredindo e não regredindo. A Virgem dizer: agora eu sou feliz. Eu saí lá da igreja lá que cobrava muito. Agora eu sou feliz, faço o que eu quero. Mas para onde é que você vai? Onde é que você está caminhando? Está me ouvindo? O Senhor não me julga não, é Deus. Tá bom, então aguarda aí. Agora o risco é grande, hein? Não vamos confiar na misericórdia de Deus para viver de qualquer maneira, irmãos. Porque Jesus morreu por nós. Não. Que dura a vida inteira, viu? A santificação é até o nosso último instante de vida aqui na terra, ou Jesus voltar. Aí encerrou. Agora é na glória. Pelo qual o crente é separado para Deus e transformado à imagem de Cristo, crescendo em justiça e boas obras. Então é o processo da santificação, irmãos, que vai nos alinhando com Deus, que vai nos aproximando mais da pessoa de Deus, da comunhão verdadeira com Deus. Jesus disse que Ele é o tronco, nós somos as varas que tem que estar ligado nele. Aquele que não estiver ligado nele, está perdido. Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vocês. Então essa relação, a igreja, os crentes, não pode desconsiderar isso, que isso tem a ver com a salvação. Tá? Muito bem. Conversão é a resposta humana à graça de Deus, envolvendo o arrependimento, mudança de mente sobre o pecado e a fé, confiança total em Cristo. Olha o que João Batista pregou. João Batista exorta: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é fruto? São as obras. É a forma de vida, linguagem, comportamento, uso. Como eu vivo. As minhas práticas são práticas de um novo convertido mesmo? São práticas de uma pessoa que teve um encontro com Deus mesmo? Primeiro eu tenho que responder para mim. E se eu não estou dando bom testemunho, devo buscar conhecer mais essa Escritura, a palavra de Deus.
A influência deste mundo é muito grande sobre a igreja, irmão. As pessoas muitas vezes pensam mais em ter um legal, um bonito, lindo, linda do mundo do que primeiro saber a vontade de Deus. Então, vamos ter cuidado, que nós estamos inseridos numa sociedade corrompida dos princípios divinos, de Bíblia. Tem muita gente que tem raiva de crente e de pastor, porque os pastores ficam querendo obrigar as pessoas. Ninguém quer obrigar nada. Nossa missão é ensinar a palavra de Deus. As pessoas é que vão decidir. O próprio Deus Criador não obriga ninguém a nada. Agora a palavra vai continuar. Quem crê, ou seja, quem aceitar o Senhor, a palavra dele, a doutrina, será salvo. Quem não crê, será condenado. E tudo que nós fazemos é para quê? Para que as pessoas entendam e que elas tomem a decisão certa e que não tenham uma surpresa muito, muito triste e eterna, a separação de Deus, né? Pela vida que viveu aqui. Então a conversão, irmãos, é uma resposta humana a Deus. Eu estou vivendo uma forma, tive um encontro com Deus, reconheci que Jesus é Senhor e Salvador, que Ele me amou, deu a vida por mim. Qual é a melhor resposta que eu dou? Me entregar a Ele. Então converter é, eu estou indo num sentido e percebo que estou errado, estou indo na rota errada, no caminho errado, eu volto agora pelo caminho certo. Quem dirige sabe muito bem disso. E quem caminha também. Você está caminhando para chegar num lugar e descobre que está no caminho errado, já andou meia hora, agora tem que voltar meia hora que andou e mais o tempo que deveria ter andado para chegar ao destino. E o nosso destino é a Canaã celestial, amém, irmãos? E só chega lá com Jesus e com a palavra dele, com a orientação dele. Muito bem. Perseverança, irmãos, é a garantia de que os verdadeiros salvos serão guardados por Deus até o fim, perseverando na fé. Foi Jesus que disse. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Esse guardar é lute pela sua salvação. Quando Jesus disse para que ninguém tome, Satanás todo dia quer roubar de nós a nossa salvação. E o pior é quando ele rouba dentro da igreja. Crente, confesso, pregando, ensinando, né? E vivendo uma vida às vezes mascarada, escondida. Mas alguns já perderam a vergonha, né? Anda de qualquer jeito aí, não quer nem saber. E não aceita que ninguém fale. Já instruiu? Já falou? Não fica discutindo e brigando com ninguém por causa disso aí não, tá? É cada um com Deus. Amém? Tá. Então é isso. Vire a folhinha, por favor. 3. Aspectos temporais. Na linha do tempo da salvação. Então, eu e você, nós temos uma linha do tempo. Nós estamos vivendo. O tempo está passando. Cada dia que passa, está mais próximo à vinda de Cristo ou à nossa partida. Como é que eu estou vivendo? A salvação é frequentemente dividida em 3 etapas ou tempos. Primeiro, fomos salvos. Passado, a salvação fala do passado. Justificação, livramento da penalidade do pecado. Ou seja, fomos salvos. Quando fala do passado, fala da obra que o Senhor Jesus fez para nos salvar. No passado e continua presente. O sacrifício do Senhor Jesus é eterno. Estamos sendo salvos. Fala do presente. Estamos sendo salvos todo dia. O que é isso? Todo dia eu estou perseverando. Todo dia eu estou procurando fazer a vontade do Senhor. Santificação. Livramento do poder do pecado. Então, um crente que está se santificando, ele significa que ele recebeu o poder e todo dia, todo momento ele está lutando contra as tentações do diabo, contra as coisas que desagradam a Deus,
orando, clamando, pedindo ajuda, pedindo conselho, pedindo orientação, ele não se deixa ser vencido. Ele luta em Cristo, em Jesus, para vencer o diabo. A Bíblia diz para nós nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. E a seu tempo ele nos exalta, irmãos. Quando a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, se os irmãos lerem os versículos anteriores, é para aqueles que estão lutando, que estão buscando. Paulo apóstolo disse, ainda que por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Não importa o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, o que me importa é ser salvo. O que me importa é Jesus vir eu subir com ele. O que me importa é eu partir e ter a certeza em Cristo e estar com a minha vida realmente no Senhor para me salvar. Isso é que me importa. Isso é o mais importante. Deve ser, né? Muito bem. Seremos salvos. Fala do futuro. Que é na glorificação, na volta do Senhor, irmãos. Ou na nossa partida desta vida. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor vier, vai ser um piscar de olhos. Nós seremos os que estão vivos vão ser arrebatados, serão transformados os seus corpos num corpo glorificado. E a Bíblia ainda diz assim, está escrito, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que estamos vivos, porque Paulo esperava Jesus, era ainda em vida, porque Deus não revela a ninguém quando Jesus vai voltar. Mas enquanto ele não volta, nós vamos nos santificando, nós vamos nos separando para o Senhor, procurando agradar a Deus, buscando força e graça e poder em Deus, porque a qualquer momento, ou nós partimos ou Jesus volta, tá? Então, isso é o que a Bíblia diz, tá? Então, a glorificação, o livramento da presença do pecado na volta de Cristo. Quando é que o pecado não vai mais existir nas nossas vidas, né? Quando é que nós não vamos mais ser tentados? É quando nós partir desta vida ou Jesus voltar. Aí lá não tem dor, não tem morte, não tem cemitério, lá não tem doença. Pronto, acabou. Tá bom? Condições e fundamentos. Graça. A salvação é um dom. Dom, irmãos, é presente. Por isso que é graça. Gratuito de Deus. Não merecida pelas obras humanas. Então a palavra do Senhor diz que não é pelas obras, é pela fé, é pela graça. Mas tem que entender isso daí, porque Jesus disse que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Jesus disse também ao anjo da igreja, aos anjos da igreja em Apocalipse, nas cartas à igreja, Jesus começa dizendo, eu tenho visto as tuas obras. Então, nós não vamos ser salvos por as obras, porque pelas obras nós não conseguimos alcançar os 100%, e teria que alcançar os 100%. Por isso que nós somos salvos pela graça, por dom de Deus. Mas as obras é um resultado da vida de quem está vivendo em Deus, tá? Fé em Jesus. Acreditar no sacrifício e na ressurreição de Cristo é o meio para receber a salvação. Então, o crente que crê que Jesus morreu por ele e desfruta desse sacrifício, e crê que Jesus ressuscitou e está vivo e vai voltar, ele está no centro da salvação. Agora só precisa andar no caminho estreito. Arrependimento, a mudança de atitude e abandono do pecado. Então, o verdadeiro arrependimento é quando a pessoa sabe que pecou, que errou, que não está certo, que não agrada a Deus, e ela se arrepende, luta e busca e não quer mais fazer aquela prática. Mas se a pessoa entende que algumas coisas que Deus pede não tem problema, ela pode fazer, porque Deus é amor, é misericórdia, esse caminho é de risco, né? A gente não anuncia condenação, porque quem vai julgar é o Senhor. Mas eu não aconselho e a Bíblia não aconselha. 5. Abrangência. Então a salvação ela é universal, né? Universalidade da necessidade. O universo fala de onde tiver um ser humano, são pecadores e precisam reconhecer que precisa de um Salvador e reconhecer que somente quem pode salvar é Jesus Cristo, tá? Todos pecaram, está escrito, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, tá? E necessitam de salvação.
totalidade do ser. Então a salvação alcança tanto a matéria como o espírito e a alma. A salvação não é apenas para a alma, mas envolve a restauração de todo o indivíduo, todo o nosso ser. A salvação ela também não é só espiritual, tem a salvação e o livramento físico também. Quantos livramentos o Senhor Deus tem nos dado, né? Que Deus tenha misericórdia e continue nos guardando e nos livrando fisicamente e espiritualmente. Conclusão, a salvação é uma obra divina. Por que é uma obra divina? Porque nós só alcançamos por Deus em Cristo. Nenhum ser humano por si mesmo vai alcançar. Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim e por ele, Jesus. Então não adianta, né? A pessoa faz caridade, faz boas obras, é uma pessoa boa, né? Eu, antes de ser crente, eu dizia assim, que se eu não puder ajudar, eu não atrapalho, né? Então eu tinha aquele sentimento de ser uma pessoa boazinha, né? Mas só Deus sabia do meu coração, né? Só Deus realmente nos conhece. Conclusão, a salvação é uma obra divina iniciada na regeneração. Ela inicia quando o homem é regenerado, ele nasce de novo, consolidada pela fé, a justificação, tá? Ele passa a ter uma relação com Deus, vivência na santificação, precisa viver se santificando, se separando para Deus, e consumada na glória. Então a salvação se encerra na glorificação, na volta de Cristo, ou na nossa partida. Quem parte desta vida, ele já parte salvo ou condenado. Quando ele nasce com a oportunidade de decidir pela salvação. Nós não cremos que Deus escolhe quem vai se salvar e quem não vai. Deus sabe quem vai se salvar e quem não vai. Mas a decisão é minha, a decisão é sua. Agora todos digam: me ajuda, Jesus. Eu quero chegar na glória. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos encerrar com oração. Amanhã é dia de visita, nos ajude, visita nos lares. Sexta-feira nossa campanha de oração. Sábado, não esqueça, próximo sábado, Santa Ceia do Senhor, tá? E domingo, culto na organização dos varões, tá bom? Amém. Nós vamos encerrar agradecendo a Deus e colocando algumas pessoas em oração, lembrando daquelas famílias que ainda estão sofrendo, enlutadas, pedindo força e graça. O irmão Rafael, está confirmado mesmo, Aninho, a cirurgia? Dia 18, o irmão Rafael, nosso irmão Rafael, esposo da irmã Ana, vai estar se operando dia 18. É problema nos rins, né? Pedra nos rins, está sofrendo muito. Vamos pedir que o Senhor Deus coloque a mão e alivie essa dor, ou faça desaparecer essas pedras, né? Para ele ficar completamente curado, porque o Senhor pode fazer isso. Vamos pedir pelo meu cunhado Francisco, que está enfermo das vistas, né? Corre o risco de perder as vistas, está muito aflito, e pelas lutas que ele está passando lá, tem falado conosco. Vamos pedir a bênção, e lembre aí de outras pessoas que estão enfermas, peça a cura, peça o milagre. Nossa irmã Diaconisa Silene. Pronto. Quando terminar, a igreja, todas as irmãs, toda a igreja, quando terminar, 5 minutinhos com a irmã Silene, tá bom? Levante as mãos, fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor Deus, por este momento maravilhoso na sua presença de louvor, de adoração, de estudo e reflexão da sua palavra. O Espírito Santo continua nos iluminando, Senhor, com o conhecimento e nos dando o poder e a graça do alto, para nós viver a tua palavra. Tem misericórdia de nossos pecadores, Senhor. Nos livra das tentações, de todo o mal, do engano deste mundo, da vaidade deste mundo que nos corrompe, meu Deus, porque o Senhor quer que nós sejamos a tua imagem, Senhor. Aleluia. Para este mundo, testemunho, em nome de Jesus, nos abençoe e nos dá o poder do alto para guardar esta salvação grande e gloriosa que o Senhor nos oferece na pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Pai querido, nós pedimos agora a saúde dos nossos irmãos que estão enfermos. Apresentamos o Francisco, meu cunhado, Senhor. Opera nas vistas dele, dá as vistas dele, cura para a glória do teu nome. Peço também pelo nosso irmão Rafael.
que o Senhor venha colocar as mãos e repreender essas pedras nos rins, toda dor, toda inflamação. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha abençoar, se ele tiver que passar por a cirurgia, vem preparar todas as coisas e abençoa. Abençoa a irmã Ana, abençoa a Ana Júlia, abençoa a nossa irmã Maria do Carmo Leite, com saúde e toda a família, abençoa a Natália, abençoa suas filhas. Meu Deus, olha para a irmã Maria Melo, dá a saúde dela e abençoa a sua família. Olha, meu Deus, para a diaconisa Josefa, abençoa, meu Deus, ela e toda a família que estão enlutados, ó Deus. Abençoa, meu Deus, o Rico, abençoa o Júlio, tem misericórdia, opera, dá graça, abençoa a Roberta, traz estas vidas para os teus caminhos, Senhor, salva, liberta, faz maravilha. Pedimos a Deus pela Magnólia, pelo Demis, Senhor, pela a irmã Rita, pelo irmão Arlindo, Adriana, toda a família que está enlutada pela partida do Mateus, tem misericórdia e abençoa, Pai. Olha para os demais que estão sofrendo, meu Deus, dá saúde, opera maravilhosamente, ó Pai, nos dá a bênção e a vitória, em nome do Senhor. Abençoa nossa semana de trabalho na obra e secular, guardando, livrando e preparando todas as coisas, Pai. Te agradecemos pelas bênçãos do Senhor, nos leva em paz, em segurança a nossos lares e nos livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Pai. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja do nosso Senhor em toda a face da terra. Todos dizem amém, na gloriosa paz do Senhor. Eu esqueci só de um detalhe. Ande com essa folhinha na Bíblia. Aqui é bom para você falar de Jesus para as pessoas. Muito bom esse estudo. Deus abençoe.